2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Já basta para nós. Pedro, o apóstolo, grande apóstolo, tão conhecido. Esse homem, Pedro, ele se identificava, se apresentava como servo. É o título que eu tenho que lutar para ter, que você tem, porque senão eu posso ser reprovado. Eu estou na igreja, prego o evangelho, mas não sou servo de Deus. Pô, como assim? Claro que toda pessoa que prega o evangelho é um servo de Deus, toda pessoa que frequenta uma igreja é um servo de Deus. Não é bem assim, não. Romanos 6,16 diz quem é o servo. Veja se você é, se eu estou sendo. Romanos 6,16. É bem conhecido nosso. Ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Basta. Se eu não obedeço o Senhor, o que Ele diz na sua palavra, o que Ele manda na sua palavra, eu não sou servo, irmão. Então é muito importante eu me examinar se eu tenho sido servo de Deus, ou se eu sou apenas um frequentador da igreja, um religioso, ou até um palestrante, não, mas ou um pregador profissional, mas não um servo de Deus. Então é importante cada pessoa se examinar. Não adianta você dizer, mas eu expulso demônios, Deus me usa bastante. Aquela máxima do pastor que diz, usado não é aprovado. Mas quem falou isso, ele falou, resumindo, mas Jesus falou isso em Mateus 7,21. Usado não é aprovado. Mateus 7, 21, 22, 23. Olha o que ele vai dizer. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí. Não está falando aqui de um pregador, aparentemente um servo mesmo. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Quando você pratica a iniquidade, você cria um muro entre você e o Senhor. Isaías, o profeta, ele explica isso no capítulo 59, no versículo 2, mas vou ler o 1 e o 2. Isaías 59. Isso eu não dei na campanha, só citei. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder, que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Olha só, mas as vossas divisões fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus. Atenção, o que Jesus falou lá foi confirmado aqui. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então você cria uma barreira quando você pratica a iniquidade. O que é iniquidade? A desobediência à palavra. O pecado, iniquidade não é só fumo, álcool, drogas, prostituição. Claro que tudo isso é pecado. Pecado é toda a desobediência à palavra de Deus. Então você, nessa hora, deixa de ser servo de Deus. E é isso que o diabo quer. O servo, por exemplo, do Senhor, Paulo disse, ao servo do Senhor não convém contender. Alguém falou mal, alguém te xingou, e de vez em quando, vixe. Então, quando sai uma pessoa, às vezes, do ministério, meu Deus do céu, eu sou o matador de profetas, eu sou o picareta, não sei o quê. Eu poderia chegar, não, ao céu do Senhor não convém, Deus tem misericórdia dele. Se fosse realmente, eu teria que me humilhar, me arrepender, principalmente diante de Deus. Mas eu sei que tenho crido. Então, essa pessoa que eu faço, eu também peço a Deus para pesar a mão sobre ele? Não. Orai pelos que vos perseguem, vos maltratam. Jesus tem misericórdia dessa pessoa. Ela está perturbada, mas só tem misericórdia, que ela seja salva, que ela tenha um reencontro contigo, ou um encontro verdadeiro, talvez nunca deva um encontro contigo. É verdade. Não pode, de maneira alguma, a pessoa ter isso. Não pode ser. Mas se eu entro na coisa, eu não estou agindo como servo. O servo não convém contender. Aí o Isaías mostra por que o diabo não quer você como servo. Isaías ainda, capítulo 54, versículo 17. O que ele vai dizer para nós? Toda a ferramenta, não são algumas não, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Seja qual for a obra do diabo que se levantar contra você, entenda bem, ela não vai prosperar. Seja uma doença,
seja um problema psíquico, emocional, seja uma tentação, vamos dizer, moral, o diabo está trazendo uma perturbação na sua mente, porque você não pode ser seletivo. Quer dizer, a tentação de perturbação você não quer, mas a tentação moral você quer, faz você se sentir mais homem ou mais mulher, mas é pecado. Você vai se envenenar com o veneno do diabo. O veneno, às vezes, a pessoa coloca numa comida que é boa, mas é com veneno. Eu brincava com o pessoal e dizia assim, se a pessoa quiser me envenenar, ela vai colocar assim, pastor, eu trouxe um prato, primeiro que você tem que vigiar, não comer prato tudo para trazer, isso é uma obra que hoje, aí eu chego na sua casa e diz assim, olha, fiz uma lasanha aqui sensacional, como eu gosto de massa, mas na lasanha está o veneno. Bem que atualmente eu não estou comendo nada, porque fiz uma reeducação e o glúten eu tirei, então o macarrão ele tem que ser um macarrão de arroz integral, mudar um pouco. Mas para você explicar, quer dizer, eles vão pegar uma comida que eu gosto. O diabo vai trazer alguma coisa que você gosta, cuidado, mas é pecado. Não tá, é como até a palavra de Deus. Ele traz uma palavra que parece que é da Bíblia, mas está envenenada, ele distorce, quer dizer, religiosidade, traz e você se sente mais espiritual. Esses pseudos apologéticos que vêm quando ficam julgando os outros, condenando os outros. A Bíblia não julgueis para não ser julgado, mas ele julga. Por quê? Estão envenenados. Mas está aqui a Bíblia Sagrada fala, eles distorcem. Mas o que eu quero explicar agora, toda a ferramenta, o que está preparando contra você? Agora, quando é que não prospera? Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Missionário R.R. Soares explica, toda oração é um julgamento. Você entra em julgamento contra aquele mal, dizendo, você não vai prosperar na minha vida. Você não vai ficar na minha vida, seja qual for o mal. Então, entra em oração, não vai prosperar. Começou um mau pensamento, está amaldiçoado, em nome de Jesus não vai prosperar. Aí cita a Bíblia, porque eu sou de Deus, porque eu sou morto para o pecado. Em nome de Jesus, não vai prosperar. Você condena, você julga. Assim como também o juiz tem que dar a fundamentação, entendeu, da decisão dele, você dá a sua também. Está amaldiçoada essa doença porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Está amaldiçoado esse pensamento porque eu fui morto para o pecado, citando sempre a Bíblia Sagrada. Quando você faz isso, entenda bem, você está paralisando aquela ação do diabo. Mas, pastor Jaime, eu estou fazendo, não está funcionando. Vamos ver o final do versículo? Ele diz assim, esta é a herança dos servos do Senhor. Porque não é um direito legal de todos, não, dos servos. Se você não é servo, não está funcionando. Você não tem esse direito de usar o nome do Senhor, paralisar, entenda a ação do diabo. Mas eu quero expulsar demônios, mas quando é para ele já não vai funcionar. Ele não consegue paralisar aquela obra do inferno. Você tem que tomar cuidado com isso. E o diabo quer isso, que você não seja servo de Deus, que você desobedeça a palavra, porque esse é um direito legal. Morreu a rainha Elizabeth. Então, até hoje, até um ermitão sabe que ela morreu, né? Antes o ermitão não sabia, ficava dentro da caverna, não sabia nada, mas hoje, em qualquer lugar você encontra pessoa, na mais remota está lá na internet, alguma coisa, fica sabendo de todas as notícias. Qualquer lugar do mundo a pessoa fica sabendo. Chegou lá, mas o que você está falando? Bem, disseram que ela tinha muito dinheiro, ela tinha muitas heranças, mas não chegou nada para mim, nem um cisne mandaram para mim. Nem para você, porque nós não somos herdeiros, não temos direito legal. Eu entro com uma petição e disse, eu queria 10 daquele cisne, eu queria uma casa daquela rainha, por quê? Porque eu sou herdeiro. Eles vão ver, não, você não é herdeiro. Irmão, se você não é herdeiro, entenda, não funciona. Mas esta é a herança dos servos. Quem são os herdeiros? São os servos. Os servos de Deus são herdeiros dessa promessa aqui, dessa declaração. Você não vai funcionar. Então o diabo não quer que você tenha esse título, servo e apóstolo, servo e advogado, servo e engenheiro e pedreiro, entenda bem o que for. Servo e pastor, se eu não for pastor, posso ser pastor, mas não sou servo. Então não vou entrar. Não é o pastor que vai entrar. O diabo não quer que você ouça isso. O quê? Mateus, capítulo 25, versículo 21. A maior bênção do servo. A maior bênção que o servo pode ter. Mateus capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Tem muita coisa para nós, irmão. A pessoa tem que aprender isso, vai ver, entenda bem, como ele vai ter, entenda bem, ele vai ser muito bom. Agora, outra coisa dele, aí, o 24, 25. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Pronto. Você vai ter, irmão, a Nova Jerusalém para morar lá. As ruas de ouro, entenda bem. Talvez você deixe de ser servo por causa do ouro. Porque para ter um dinheiro você não pode agir como servo de Deus. Aí tem que ter uma mentirinha, uma fraudezinha, não sei o quê. Você está perdendo as ruas de ouro da Nova Jerusalém. A ver por causa de um grande amor, mas no céu não vão se dar em casamento, irmão. E o grande amor da sua vida você não vai levar para o céu, e nem você vai, porque se esse amor não for amor. Porque o grande amor da vida é do casamento, mas quando não, agora encontrei a mulher da minha vida, a mulher da sua morte. O homem da sua morte, que é pecado. E vocês não vão morar na Nova Jerusalém. Então, tem que tomar cuidado. É isso que nós queremos para a nossa família. Foi o que Josué disse. Esse era o desejo do Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, não é eu e minha casa seremos batizados, não. Eu quero a minha casa. Você tem que se examinar. Primeiro você, eu estou servindo a Deus. Depois olha para a sua casa, minha família, meu filho está servindo a Deus. Jesus, eu quero que ele tenha um encontro verdadeiro contigo. Para com esse negócio de dizer, não, ele é batizado. Tudo bem, tem que ser mesmo. Não, ele frequenta a igreja. Tudo bem, mas tem que ver se ele está servindo a Deus. Se ele não está servindo, quer dizer, ele está empurrando com a barriga, né? Não tem negócio de neto de Deus, é só filho. Então ele tem que tomar uma posição, tem que orar e dizer, Deus, eu quero a minha família te servindo, eu quero a minha família no teu altar. Segura essa palavra. Vamos voltar lá no Pedro? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Mas tem muita coisa que Deus, durante o dia todo, vai nos abençoar. Segue a série pela internet, você pode seguir. 2 de Pedro 1, estou abrindo aqui direto. Ele diz, então, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Olha que humildade do Pedro. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Pedro está dizendo, a minha fé não é mais preciosa do que a fé de ninguém. Verdade. Ele aprendeu isso com o mestre. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, o Pedro disse, Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, ela se secou lá das raízes. O que Jesus disse? O que ele disse? Tente fé em Deus. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, ele que te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha que coisa profunda. Jesus disse, você pode fazer também, Pedro. Você e qualquer pessoa que tiver fé em Deus. Quer dizer, ele está dizendo, o Pedro está dizendo, a nossa fé é igualmente preciosa. Jesus foi amplo para todos, quando ele disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará o quê? As mesmas obras. Somos nós, a pessoa te elogia e fala, pastor, que fé o senhor tem, hein? O senhor orou, a mulher parou de tremer, não sei o que, irmão, para com isso. Tem fé em Deus. Jesus disse, qualquer que disser esse monte, diga esse monte. Jesus disse, na verdade, quem crê em mim, nós estamos crendo pouco. Eu ainda não passei uma lama na vista de um cego. Jesus disse que quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Eu não tive fé para cuspir nos olhos de um cego, como ele fez. Eu não tive fé para isso ainda. Entenda? Temos que crescer, ouvir mais da palavra. E que mais, quer dizer, eu creio que Deus, por exemplo, pode devolver um dente para uma pessoa, mas eu nunca tirei o meu dente postiço e botei o novo. E vou ficar sem dente, crendo que Deus vai me dar. Eu não tive fé para isso. Então, vamos crescer no entendimento, crescer no conhecimento. Nós vamos ver mais de Deus. Aqui está então a mensagem do Pedro. Pedro está dizendo, vocês têm a fé, mesmo a fé. Vamos fazer a obra de Deus. Aí ele diz, como é que tem preço, a fé igual a preciosa? Pela justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Foi para todos os homens. Justiça é o direito legal. Porque você tem o que é direito seu, eu tenho o que é meu direito. Todo homem tem direito de fazer a obra de Deus, se ele crê. Não é privilégio de meia dúzia, de expulsar demônios. Os sinais seguirão os que crerem, é só crer. Né? Esse cara tem uma unção muito especial, um poder muito especial. Todo mundo tem. É que ele consegue crer e está expulsando.
Mas tem gente que se o demônio fala, ele já treme todo. Parece que está com medo de bicho-papão. É foda, demônio, em nome de Jesus, aqui não. Uma hora que você está comigo, você não tem poder para tocar na minha vida. Se você na libertação tiver medo de um demônio, ele tenta te intimidar. Você não tem, pode ter em pecado, você está em pecado. Agora, claro, tem pessoa que é harmônio, é mente da pessoa, aí você tem que conversar com a pessoa. Calma, você está me ouvindo. Pela experiência, vou contar vários casos, mas vamos ficar com a mensagem. Amigo, seja servo de Deus. Esse é o título que o diabo não quer que você tenha. Porque o servo do Senhor tem um direito legal, entenda, de paralisar toda a ação do inferno. O servo do Senhor tem seu lugar lá na glória com Deus. O servo do Senhor, entenda bem, ele pode fazer e deve fazer a mesma obra que Jesus fazia. E essa é a mensagem de hoje.